Jaíba, da nossa zona rural. Dizer também que tem um carinho muito grande por Janaúba, minha família toda é daqui de Janaúba, tá? Bom, inclusive seus parentes têm comércio aqui, né, Jimmy? Sim. Sim, né? Sim. Pois é, que bom, é importante saber Meu irmão disso. é dono aqui da Gasmursa, aqui da Avenida Ó, Brasil. maravilha, vamos aproveitar e chamar ele para ser parceiro também, né? Com certeza. Jimmy, mas brincadeiras à parte, a gente até conversava aqui em off, conversava com os companheiros aqui, que você foi uma das pessoas, se não a mais, ou uma das mais injustiçadas desse sertão norte-mineiro. Para quem não sabe, Jimmy foi eleito prefeito no ano de 2012, né? Tomou posse 1º de janeiro de 2013, mas foi um início de mandato turbulento. Eu gostaria que você contasse para a gente essa história. Como é que foi, Jimmy? Porque daqui a pouco a gente vai chegar finalmente na absolvição da sua pessoa, graças a Deus, ficha limpa e a justiça foi feita. Resume para a gente como é que foi o seu primeiro ano de mandato, inclusive praticamente só ele, né? Porque você voltou já praticamente no final do mandato. Perfeitamente, Pablo. Quando eu fui eleito em 2012, tomamos posse em 2013, eu fui eleito pelos 2 principais grupos políticos que tinha na Jaíba. E todo grupo político tem pessoas boas e pessoas mal intencionadas. E quando eu ganhei a eleição, eu ganhei e falei assim, ó, eu vou trabalhar para fazer realmente uma grande administração, ser gestor, corrupção zero. E quando a gente começa a trabalhar correto, incomoda as pessoas do mal. Então, aquelas pessoas que estavam trabalhando comigo, as pessoas sérias e honestas, ficaram comigo. As pessoas que tinham a segunda intenção de levar grandes salários, levar grandes benefícios, essas pessoas se arquitetaram com a oposição e juntaram a maioria dos vereadores. Então começaram a ir ao Ministério Público e à Câmara e fazer denúncias falsas. A Câmara, como ela estava viciada e com vontade de aparecer e não aceitava a minha vitória porque eu não tinha vindo da política, né? Eu nunca tinha sido candidato a nada e ganhei em primeiro momento, eles juntaram e me caçaram. Um dos argumentos da Câmara era nepotismo. Eu fui caçado por um dos argumentos, foram 5, nepotismo. O interessante é que eu não tinha um parente na prefeitura. Eu não tinha um parente. Quer dizer, que geralmente é permitido pelo menos uma pessoa, né? Com certeza. Né? É preciso os ouvintes entenderem que uma pessoa é permitido. Com certeza. E no caso do Jimmy não tinha ninguém. Mas mesmo assim, a argumentação, nepotismo. Nepotismo, e teve 5 argumentos. Dentre o transporte escolar, que houve fraude. Porém, foi o transporte escolar mais barato que já teve na história de Jaíba e fui absolvido do processo na justiça também. Mas o que mais me chama a atenção por nepotismo, e eu nunca tive um parente na prefeitura, a minha família nunca quis e é contra que eu mexo com política, mas me apoiam. Então assim, eu acho vergonhoso quando o administrador público coloca a sua família dentro do município, né? E a gente tinha esse cuidado de não ter, e eu fui caçado. Então assim, e recentemente fui absolvido pela justiça. Foi a maior injustiça que houve no norte de Minas, porque nós estávamos trabalhando. Nós estamos criando um padrão novo diferenciado de administração, Pablo. Ô Gini, e detalhe o seguinte, quando você tomou posse, foram quantos meses de administração e pós-cassação? Você lembra mais ou menos quantos meses eu fiquei no início, eu fiquei 9 meses como prefeito. E aí, de repente, arrumaram essa argumentação, a Câmara cassou e você foi para a Justiça. Infelizmente, a Justiça brasileira ela era muito lenta, né? Sim. E de repente, os argumentos... Me falaram também até de material, que houve uma troca de material no asfaltamento. O que foram os outros argumentos? Cita para mim, fala. Não, esse argumento aí não foi na minha gestão. Não foi na sua gestão. O caso seu foi o quê? Foi nepotismo? Nepotismo e transporte escolar. Os outros itens não lembro. Era bobagem. Nunca tive um parente na prefeitura e transporte escolar fui absolvido com um pedido de absolvição do Ministério Público e acatado pela Justiça. Gente, só para vocês terem ideia. Todos os processos que eles já colocaram em mim, eu fui absolvido com pedido do Ministério Público e absolvição da Justiça. Detalhe, o Ministério Público é geralmente um acusador. Perfeitamente. Então, se o Ministério Público solicitou a absolvição, é porque pode ter certeza, meu amigo,
houve mutreta nesse negócio. Agora, analisem bem. A pessoa que depois que absorveu, não é o caso, vou citar nome, absorveu não, que assumiu, depois, inclusive, foi até presa. Né? Para você ver a gravidade da coisa. E, inclusive, responde por processo. E no caso do Gini, já no último ano de governo, ele conseguiu uma liminar e voltou para a prefeitura. Nessa reta final, isso eu falo porque eu escutava muitas pessoas, eu conversava com um advogado que tem empreendimentos lá, e falava assim, vou falar uma coisa para você, o mundo está trabalhando, viu? Coloquei uma areia aqui na porta, coloquei uma areia na porta lá do meu comércio e recebi uma notificação. O cara, e ele, mesmo incomodado com a notificação, ele ficou feliz, porque realmente ele estava errado. E nessa reta final, Gini, assim, sem praticamente fazer campanha, porque eu conheci ele, é humilde demais, quase leva a eleição. Foi uma coisa assim fora do normal. E detalhe, hoje ele é pré-candidato em Jaíba, né? Falo, por que pré-candidato? Porque não existem candidatos no momento, existem só os pré, né? Ou seja, a pessoa que está pleiteando, pode ser que sim, pode ser que não. Mas foi realmente, eu acompanhei de perto, eu estive na Jaíba, fiz a cobertura toda na época, Carlos, e acompanhei, foi se não a maior injustiça que eu já presenciei. Por isso que é importante, eleitor, não é só eleger um bom prefeito, eleger também bons vereadores. Porque a gente pede um prefeito igual de Colatina. Mas o eleitorado, será que vai ser igual o de Colatina? Ou seja, votar sem precisar fazer a troca, o toma lá da cá, ou seja, votar, não, eu acredito porque esse cara é um cara bom, é um cara humilde, honesto, os poucos meses que ele ficou à frente da prefeitura, fez um bom trabalho, e eu acho que merecia uma segunda chance. Essas análises que vocês têm que fazer, né? Fica à vontade, por gentileza. Até te auxiliando aí, quando eu fui prefeito, eu gostava de estar no meio do povo, eu atendia todo mundo, atendia telefone, e quando você fala desse empresário, eu sei o fato, e vou citar nome, que é meu amigo, doutor Luiz Antônio. Sim, Tá pode falar, ele é nosso amigo, assim, né? O que acontece na Jaíba, o gestor ele tem que estar atento, Sim. e eu era atento a tudo que acontecia. Mesmo sendo seu amigo, você, claro, como gestor, você não. O que é certo é certo. Eu, nessa mesma época, eu me lembro aqui, você falando, mesmo sendo seu amigo, eu pedi para fiscalizar essas questões de materiais na rua e a questão de pessoas que jogavam água na rua. E pedi o fiscal para multar e meu irmão esvaziando a piscina e a água na rua. Aí ele falou assim, mas como é que faz? E seu irmão, eu falei, multa ele primeiro para começar lá de casa. Quer dizer, o exemplo vem de cima. Exatamente. Vocês estão ouvindo aqui, gente? Ele multou o próprio irmão. Então, assim... não cheguei a multar porque ele foi lá e deu uma advertência, mas Quer dizer, se ele permanecesse no erro, ia ser multado. Falei com o fiscal, o senhor não precisa me perguntar, vai lá e começa de casa. Não quero saber quem é. Exatamente. Se tiver certo, tá certo. Se tiver errado, tá errado. Exatamente. Nós vamos para um breve intervalo, uma música aí para a gente tomar uma água e trocar umas palavras aqui. Inclusive está sendo transmitido pelo Facebook, né? Quem estiver acompanhando aí na página do nosso amigo, grande companheiro Gini, Mussa, ele que é de Jaíba, fez um trabalho espetacular lá, apesar das injustiças, na cidade de Jaíba, que inclusive está nos ouvindo em peso lá. E eu quero dar uma notícia boa para você, viu, Gini? Brevemente, a Amazônia Essência da Vida vai estar lá na avenida principal em Jaíba e, com certeza, levando produtos naturais, porque eu sei que você gosta do que é natural. Né? E vamos para a música, Carlos? Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui, com direto ao assunto.